venha viver para Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, a Soberania TV estreia hoje um novo conteúdo num remodelado estúdio. A Tribuna Soberana será um espaço de comentário semanal com transmissão às sextas-feiras sobre as 9 da noite em ponto. Serão comentadores residentes, duas personalidades com provas dadas e que por isso dispensam apresentações detalhadas. Gil Nadais, 59 anos, acabados de completar, secretário-geral da Bimota e ex-presidente da Câmara Municipal de Águeda. E Paulo Matos, 55 anos, quase 56, advogado e antigo presidente da Assembleia Municipal de Águeda. Cada edição da Tribuna Soberana terá uma duração de aproximadamente 40 minutos, divididos por 3 blocos. No primeiro, cada comentador utilizará o espaço inicial para desenvolver um assunto à sua escolha. No segundo, serão lançados para a conversa temas da atualidade. No terceiro, cada convidado fará apontamentos telegráficos que mereçam destaque. Dr. Gil Nadais, Dr. Paulo Matos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. É uma honra contarmos com o vosso contributo neste espaço de comentário. A vossa diferença de idades é de apenas 4 anos, mas o Dr. Paulo Matos concordará que a velhice continua a ser um posto, daí começarmos pelo Dr. Gil Nadais. Boa noite e bem-vindo. O que é que lhe apraz dizer no primeiro bloco desta tribuna? Boa noite. Pois, em primeiro lugar, queria agradecer-te este convite e agradecer à Soberania, portanto, e também ao Paulo Matos a disponibilidade para podermos debater. E depois também a paciência a todos os espectadores que nos vão ver ou ouvir, agora em vários modos de comunicação, durante estes 40 minutos, onde vamos procurar ter aqui opinião, convergente ou divergente, sobre alguns assuntos nacionais ou internacionais. Paulo Matos já foi meu presidente, posso dizer assim? Foi meu presidente da Assembleia Municipal. Éramos presidentes mútuos. Exato, e eu fui presidente de Câmara dele. Eu fui mais presidente de Câmara teu do que o meu presidente da Assembleia Municipal, mas devo dizer que com quem mantivemos uma relação ótima e que cultivámos ainda durante alguns anos, até agora, temos mantido, e estou convicto que não serão estes debates que irão perturbar esse relacionamento, porque cada um tem as suas ideias, discutimos, sabemos discutir, mas no final, se concordamos, concordamos, se não concordamos, não concordamos, mas isso não põe em causa uma amizade que existe há bastantes anos. Sobre o tema, portanto, para este primeiro dia, eu começaria, portanto, por um tema nacional. E o tema nacional tem a ver com os milhões de euros que os portugueses veem a ser injetados no novo banco. Os bancos têm sido uma sangria e este novo banco está a ser, podemos dizer assim, posso dizer assim, por demais. Agora fala-se que são mais de 1.000 milhões de euros que todos nós, e não somos só nós, serão os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, trinetos, não sabemos de quantos irão pagar ao longo dos anos. E não sabemos para quem, não sabemos quem foram esses devedores, não sabemos se alguns deles andam por aí entre nós a ostentar grandes riquezas à custa do povo português. E se no final vamos meter mais 1.000 milhões no novo banco, eu acho que deveríamos saber se é para pagar as dívidas contraídas por quem. Quais foram esses negócios que não resultaram? Podem ter sido isso ou pode ter sido favorecimento. E se foi favorecimento, então a justiça devia ser célere, que é uma coisa também que não acontece muito em Portugal. E uma das coisas que eu me pergunto é que se gastamos tanto dinheiro para meter num banco, porque é que o vendemos? Porque é que vendemos um fundo americano, que dizem que é um fundo abutre, não sei muito bem o que é isso, mas aquilo que se fala é que costuma vender todas as suas participações e depois desaparece. Se vamos gastar ou colocar, eu nem sei bem o que é, ter medo de atirar para aquele buraco mais 1.000 milhões de euros, porque é que não pegámos nisso e não colocámos esse enorme buraco na Caixa Geral de Depósitos, metíamos lá o mesmo dinheiro, no final
Com certeza que irá sobrar algum, porque senão não vejo para que é que está a colocar tanto dinheiro, ficaria de todos nós. Há com certeza aqui algumas coisas que me ultrapassam em termos económicos. Confesso que as minhas contas são muito mais de merceeiro do que estas grandes economias, mas que eu acho que o povo precisa de ver esclarecidas para começar a ter confiança, mais confiança na política, porque é preciso cada vez mais transparência para que as pessoas possam voltar a gostar de estar na política. O estado do novo banco na intervenção inicial do Dr. Gil Nadais. Dr. Paulo Matos, bem-vindo, boa noite. Que tema é que gostaria de dissecar na abertura desta tribuna? Boa noite, Jorge Costa. Boa noite, Gil Nadais. Agradecer, em primeiro lugar, o convite que me fizeste e a soberania do povo. Agradecer ao Gil o facto de aceitar este espaço livre de opinião para debatermos coisas de Águeda e coisas que sejam relevantes para a opinião pública. E começaria logo com um tema, e agradecer também às pessoas, antes de mais, que perderão algum tempo a ouvir-nos dentro das nossas limitações. Temos uma vantagem sempre, não estamos no exercício ativo neste momento da atividade pública e por isso se calhar estamos mais libertos para poder expressar as nossas opiniões. Há aqui um assunto importante que eu começaria logo por abordar nesta minha escolha inicial, que é a questão dos processos judiciais que envolvem a autarquia de Águeda. Eu não sou favorável à judicialização da política, acho que a política se deve fazer por meios leais, no sentido das pessoas não utilizarem os processos judiciais como forma de, com isso, ganharem maior expressão eleitoral. Mas há uma coisa que é essencial no escrutínio da atividade pública, é saber qual é o andamento dos processos que existem, não de hipotéticos processos que pudessem existir. Há processos em curso e a autarquia, e nomeadamente o Presidente da Câmara, nem sempre ou raramente informa quer os membros da Assembleia Municipal, quer as populações, sobre o andamento desses processos. Por outro lado, há um processo recente, e por isso dele falo, que envolveu a instalação de uma central de betão no Parque Empresarial do Casarão, que foi um parque que ainda no tempo do meu parceiro de debate, o Gil Nadais, que foi construído com um conjunto de possibilidades de crescimento e desenvolvimento e com empresas de referência já lá instaladas e que se viram confrontadas, mercê de um processo de licenciamento algo opaco e duvidoso, que foi este da instalação de uma central de betão, viram-se confrontados com uma unidade que é poluente, que tem determinadas características que não se enquadram com os investimentos que estão já lá feitos e que estão para lá previstos. De qualquer modo, essa questão foi levantada pelos vereadores da oposição à Câmara Municipal e eu acompanhei esse debate e, nomeadamente, acompanhei, pela comunicação social, obviamente, algumas participações que foram feitas ao Ministério Público, inclusive. Sei de um primeiro processo que terá sido arquivado, mas acho que há uma nova queixa em curso. Acho não, ouvi dizer. Por outro lado, foi anunciado numa Assembleia Municipal, pela empresa de betão, que iria colocar a Câmara em tribunal porque teria motivos para isso. E também ouvi o Presidente da Câmara dizer que a autarquia estaria também em condições de poder acionar ela própria a empresa de betão. Aliás, foi aconselhada a fazê-lo, porque se de facto a autarquia foi confrontada com a instalação de uma unidade ainda não licenciada, com a ocupação de terrenos que são do domínio público municipal, se isso foi assim, efetivamente, e se houve irregularidades do ponto de vista administrativo, não têm que ser criminais, mas do ponto de vista administrativo, elas devem ser escrutinadas pelos órgãos judiciais. Os tribunais tratarão disso. A questão que eu quero levantar e que penso que há necessidade das populações terem conhecimento é qual é o ponto de situação
destes processos, e nomeadamente deste em concreto, que é dos últimos que veio a público. Penso que uma Câmara e uma autarquia que pugna pela transparência e pela informação de toda a população sobre o andamento, enfim, do trabalho municipal, deve informar, não deve esconder nada em matéria de processos judiciais. E, portanto, era só esta mensagem que eu, nesta primeira escolha, queria deixar aqui para o nosso programa. Fechamos o primeiro bloco, abrimos o segundo. A ligação Águeda Aveiro voltou à ordem do dia. Os presidentes das câmaras municipais de Águeda e Aveiro reuniram com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Diz que foi uma reunião produtiva, mas inconclusiva, Dr. Gil Nadeiros. Pois, isso é o que normalmente se diz, que não se chegou a conclusão nenhuma e não se adiantou nada, que se mantém tudo no ponto inicial. Eu devo dizer aqui, desde logo, que não acho que seja uma prioridade para a Águeda a ligação Águeda-Aveiro. Para a Águeda é, na minha perspectiva, prioritário uma ligação entre Águeda e a autoestrada. A ligação para Aveiro, e eu defendia, e tenho de dizer aqui assim que defendi durante bastante tempo essa possibilidade, com um nó na autoestrada, até ao momento em que falei com a Brisa. E a Brisa é a concessionária, agora está para ser vendida, ou então vai vender a sua, vai ser vendida, acho eu que vai vender a empresa vai ser vendida, mas aquilo que me disse o administrador com quem falei na altura, o Presidente do Conselho de Administração, foi de que um nó na autoestrada entre Águeda e Aveiro não pagava a sua manutenção. A Brisa faria aquilo que o Governo mandasse, mas eles teriam de apresentar todos os anos a fatura daquele nó, tal como acontece com Condeixa, que é um nó que não, eu pelo menos nunca vi lá ninguém, aqui não aconteceria isso, teria mais movimento, eles próprios diziam, mas não conseguia pagar-se. E então aquilo que ele me sugeriu foi que juntasse Águeda com Oliveira do Bairro e com Anadia para fazermos um nó que a massa, e havia estudos, a Brisa tinha esses estudos, que os utilizadores, portanto, destes três concelhos, viabilizariam um nó e isto seria possível. Tentei fazer isso com os presidentes da Câmara de então, o Mário João neste momento não é, mas com o atual presidente da Câmara de Aveiro. Aliás, fizemos uma carta e um projeto... Da Nadia, peço desculpa, da Nadia. Fizemos a carta e enviamos ao Sr. Ministro e aquilo que me disseram na altura é que iria ser discutido no âmbito da concessão que estava a decorrer a renegociação das condições de concessão. Isto acontece, salvo erro, de 5 em 5 anos e, portanto, estavam numa altura em que poderia ser colocado em cima da mesa. Aquilo que me disse o Ministro é que, sim senhora, aquelas promessas que se fazem muitas vezes, que iriam ver e tal, mas esse assunto passou para o mandato seguinte. Eu dei conhecimento disso aos colegas que ficaram, mas pelos vistos também não conseguiram. Deixe-me dizer-lhe que essa ideia entronca na notícia veiculada pelo município de Oliveira do Bairro, de que Duarte Novo e Teresa Cardoso, respectivamente presidentes das câmaras de Oliveira do Bairro e Anadia, reuniram por estes dias com o secretário de Estado das Infraestruturas para reforçar a necessidade da criação de um novo nó de ligação à autoestrada, à A1, entre os já existentes de Aveiro, Sul e da Mialhada. Exato. Porque eu acho que para servir economicamente a Águeda, nós precisamos de um nó que nos dê uma entrada franca e rápida à autoestrada. Temos um para a Albergaria que não é assim muito bom, temos alguns quilómetros de estrada normal que nos dificulta e, portanto, um para Sul que seriam cerca de 10, 12 quilómetros, portanto, a partir do Parque do Casarão, que seria bastante bom, e isto tinha a ver também com o aproveitamento daquilo que se falava na altura, que era a last mile, ou seja, o aproveitamento para convencer os senhores também da Europa de que era necessário para fazer chegar a economia, as áreas produtivas, perto das áreas, portanto, das zonas, das grandes vias de comunicação. Uma ligação entre Águeda e Aveiro, só entre Águeda e Aveiro, eu penso que é só para colocar mais pessoas a morar em Aveiro e virem trabalhar para Águeda. Acho que não serve muito os interesses do Conselho.
Águeda deve ter uma política de habitação forte, porque com impostos baixos, com qualidade na educação, que foi a aposta feita, com emprego, aquilo que falta para termos mais pessoas é termos casas para elas morarem. Não há casas em Águeda, pelo menos é isso que dizem das imobiliárias, e encontro aqui muitas pessoas que dizem isso, que não têm dificuldade em encontrar casas. Porque as terras, os concelhos, valem pelo número de pessoas que moram lá, pelo número de eleitores que têm, e Águeda devia cativar pessoas para morar dentro de Águeda. E só com uma grande política, uma política forte de habitação, de condições boas para a criação de apartamentos e casas com custos adequados, é que poderíamos criar mais gente em Águeda. Ontem mesmo fiz o itinerário entre a Rotunda do Estádio Municipal de Aveiro e a Rotunda do Milénio em exatamente 19 minutos, 1 minuto e meio por quilómetro. Dr. Paulo Matos, é mesmo essencial diminuir o tempo que separa as duas cidades? É essencialíssimo. Tu fizeste em 19 minutos. Há alturas em que eu demoro 40 minutos para chegar a Aveiro, porque esta estrada, a estrada que nós dizemos a Estrada Velha, é a mesma estrada que eu encontrei quando em 1974, a seguir ao 25 de Abril, com 10 anos cheguei de Angola. Portanto, a mesma estrada, com alguns upgrades no asfalto. Ainda lá estão algumas placas históricas pelo caminho. Exatamente, é exatamente a mesma estrada. São 19 km ou 20 km que há 40 anos nós reivindicamos que seja, enfim, substituída ou complementada com uma ligação que permita isto que o Gil Nadais disse, que permita que as pessoas se possam... Quem fala das pessoas fala também das empresas, porque estas questões andam todas interligadas. Desenvolvimento industrial não é possível sem vias de comunicação. E, portanto, nós que temos um parque empresarial com condições de crescimento e não temos vias de comunicação à altura, só podemos reivindicar uma via estruturante, pelo menos, de ligação a Aveiro, com ligação à autoestrada. Portanto, isto para mim, o que é preciso é que haja uma via que permita fazer em menos tempo o percurso e que permita que a mobilidade dos veículos industriais se faça com maior facilidade, até de acesso ao porto de Aveiro, e as questões de ligação ferroviária também estejam facilitadas. Portanto, isto é uma aspiração antiga, isto é uma aspiração que, enfim, requeriria da parte dos poderes públicos em Águeda uma maior pressão do que aquela que foi feita no passado. Não é que não tenha sido feita pressão, eu lembro-me até de acompanhar, penso que foi com o Gil que fui a Lisboa, ou se não foi com ele, foi com outras entidades, nós já estamos a ficar velhos, para reivindicar esta ligação. E as promessas eram sempre no sentido que vai acontecer. Esteve para acontecer em determinada altura em que o PSD era governo, e não aconteceu porque, entretanto, o PSD deixou de ser governo. Depois, a partir dos governos do Partido Socialista, houve também muitas promessas, mas houve, sobretudo, uma deslocação, que eu nunca me esqueço dela, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa ao Parque Empresarial do Casarão, onde disse claramente que não havia dinheiro. Foi há 8 anos? Não, foi há 4 anos. 4 anos. Foi na inauguração da SAC. Por ocasião da inauguração da SAC. Não havia dinheiro para fazer a ligação Águeda de Aveiro, ponto final. E, portanto, o que vier agora será conseguido, eventualmente, com uma cooperação entre a autarquia de Águeda e a autarquia de Aveiro, e se o Partido Socialista estiver também interessado em capitalizar politicamente com isto, não é? Porque é poder, é quem toma esta decisão e, portanto, nós estamos esperançados que as coisas possam correr bem. Mas eu tenho algumas dúvidas que ainda no decurso deste mandato isso seja possível. Embora o Sr. Presidente da Câmara atual, o Jorge Almeida, tenha dito que ela é para se fazer no mandato dele, porque
o Jorge Almeida faz estas promessas, quer dizer, no meu mandato vai-se fazer tudo, vai-se fazer a ligação à Águeda Aveiro, vai-se resolver o problema da saúde em Blasaime, que certamente vamos abordar a seguir, esse tema, se tivermos tempo. Mas depois as coisas, quando não se concretizam, a culpa é sempre do Poder Central. Mas há aqui um problema sempre. Nós temos que saber se temos peso político para isto ou não. Nós vivemos num país em que há 3 autoestradas, umas a seguir às outras, a caminho do norte. Temos a A1, temos a A29, temos a autoestrada para o interior a partir de Oliveira das Meias. E, portanto, é um país onde não se faz uma análise de custos-benefícios para fazer grandes investimentos. Quer dizer, é tudo à base de lobbies, é tudo à base de concentração em grandes áreas urbanas. Se formos a Lisboa, se formos ao Porto, nós vemos imensas vias de cintura e itinerários alternativos, quando no interior, para onde o Governo agora anuncia medidas de aproximação das populações e para se radicarem no interior, ainda não temos estas vias de comunicação. São 20 km. 20 km que podem catapultar a Águeda para outros patamares de desenvolvimento cujas estruturas já estão mais ou menos em curso. Nós precisamos, como do pão para a boca, desta via de comunicação. Mas neste momento o que é que nós temos? Temos o Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, que é de Aveiro, a tentar puxar a brasa à sardinha para, eventualmente, colher os louros da ligação ser Aveiro-Águeda, como ele diz, e não Águeda-Aveiro. Portanto, é um preciosismo de linguagem, mas é simbólico, quer dizer, Aveiro é que vai dizer se precisa ou não da ligação à Águeda. A malta da Águeda, naturalmente o Presidente da Câmara tenderá a fazer o movimento inverso, tenderá, e todos nós fazemos força nesse sentido, para dizer que ela é fundamental para a Águeda, porque a Aveiro já tem outras ligações, a Águeda é que não tem nenhumas. A Águeda está num buraco em termos de vias rodoviárias, quer dizer, e nós não sabemos, para além de reuniões que já foram feitas muitas no passado, se de facto estas últimas reuniões inserem-se numa pré-campanha eleitoral, já porque as eleições são daqui a 2 anos, enfim, vamos ter os protagonistas todos a dizer que foi por causa do trabalho deles, ou vão fazer tudo o que é possível, mas chegamos às eleições autárquicas e ainda não teremos a estrada. Não temos projeto sequer. Não temos projeto não vamos ter, daqui a 2 anos, não temos sequer projeto, ok? Pronto. Portanto, não vale a pena estarmos com... E já agora, desculpa, Paulo Matos, isto... há o dinheiro para onde há as opções políticas. Houve opções políticas para o norte do distrito. Exatamente. Ok? E, portanto, aquilo o sul do distrito, em termos de comunicações, e vimos aqui assim que Oliveira do Bairro e Anadia também se manifestaram, portanto, que têm a mesma dificuldade. E podia ter sido resolvido um problema que 3 concelhos têm, altamente industrializados, com um peso económico muito elevado, e foram dadas outras preferências. E isto é opção política, porque uma opção racional económica não teria apontado aquilo que foi feito, o que foi decidido pelo anterior governo do Partido Socialista. E estamos a falar do Distrito de Aveiro. Depois desta ligação à Águeda Aveiro, avançamos para 2 temas relativos à saúde. A requalificação da urgência do hospital, cuja consignação da obra já foi adiada por 2 vezes, alegadamente por insolvência da empresa marvoense, e o badalado encerramento da extensão de saúde de Blasaime do Chão. Dr. Gil Danês, aqui há uns 7 anos, em 2013, foi o primeiro signatário de uma petição pelo Hospital de Águeda e pela saúde na região. Estes são 2 assuntos que lhe são queridos e sensíveis, naturalmente. Exatamente. E o problema das urgências do hospital atravessou todo o meu mandato, com algumas coisas muito, muito graves que se passaram, porque foram desperdiçados fundos, vamos dizer assim mesmo, foram desperdiçados fundos para um Conselho de Administração que, pura e simplesmente, abdicou de um projeto de remodelação das urgências e que deixou o Hospital de Águeda em muito más condições, porque as condições que têm neste momento, e eu não sei se todos vocês passaram por lá, mas de vez em quando passo por lá, por mim ou por familiares, e portanto vejo que as condições são más, o atendimento
pessoal é bom, mas as condições físicas são más. O que disseste aí da Marvoense, eu vejo que os contentores estão a ser postos lá. Faz-me alguma... portanto, parece-me que existe aqui alguma contradição. Mas isso é da responsabilidade do Conselho de Administração. Ah, é? Ok, pronto. Porque, Isso é um trabalho da responsabilidade do Conselho de Administração. Pronto, porque eu quando fazia obras, metia tudo junto, que era para só ter uma empreitada e não ter aqui muitos problemas. Era só geria um problema, assim, tem dois. Portanto, não sabia disso. Então, isso quer dizer que vamos ter novela. E vai demorar muito mais tempo, se não houver uma cedência voluntária por parte da Marvoense. E se no segundo concurso o concorrente que ficou a seguir não quiser fazer a obra, temos novo concurso, etc. Eu, neste momento, tenho dúvidas o que é que vai acontecer, porque as obras têm de estar feitas até daqui a 2 anos. A obra está encravada, depois de algumas valências terem sido retiradas. Sim. Os equipamentos fecham, como sucedeu há poucos anos em Ados Ferreiros, e correm o risco de fechar, como é agora o caso de Blaseima. É uma saúde muito debilitada, Dr. Paulo Matos? A saúde é uma política pública que as autarquias também têm que definir se querem que o Poder Central lhes transfira competências com os meios financeiros correspectivos. A verdade é que a Câmara, a autarquia da Águeda, é uma autarquia como não há muitas com intervenção, com capacidade de intervenção e financeira para intervir em equipamentos de saúde, porque estas obras no Hospital da Águeda foram anunciadas em setembro de 2017, não é? Implicando um investimento de 1,3 milhões, 600 mil a Câmara Municipal disponibilizou-se para contribuir, o resto é fundos comunitários, cerca de 500 mil euros, e o resto o Centro Hospitalar do Baixo Voga. Portanto, nós temos aqui uma conjugação de entidades para fazer as obras de remodelação das urgências do Hospital de Águeda. Para que as pessoas percebam, as urgências do Hospital de Águeda é uma urgência básica. Há as urgências básicas, há as urgências médico-cirúrgicas, que é o caso do Hospital de Aveiro, e há as urgências polivalentes nos hospitais centrais, Coimbra, Porto, Lisboa. Ora bem, nós temos uma urgência básica que ainda por cima não tem condições físicas aceitáveis e, portanto, esta obra é fundamental. Agora, a Águeda tem um problema, quer dizer, investimentos importantes, e já aconteceram outros no passado, chega o momento decisivo e as empresas a quem encarregues de fazer as obras vão à falência. Hoje diz-se insolvência. Mas pronto, quer dizer, é outro constrangimento que, enfim, as normas da contratação pública também deviam ultrapassar de forma mais célere, que é esta coisa de a parte pública também não estar dependente agora das insolvências das empresas a quem é adjudicada a obra. Portanto, o Presidente da Câmara anunciou também com grande, enfim, alegria que iam ser feitas estas obras também no seu mandato. Ora bem, não basta as câmaras terem capacidade financeira, depois têm que revelar capacidade para ultrapassar estes constrangimentos. E, portanto, todos nós queremos que a urgência do Hospital de Águeda tenha, efetivamente, obras de remodelação, mas oxalá que também não fiquemos até aos próximos atos eleitorais sem obras de remodelação, pelo menos desta urgência, que, sendo básica, é uma urgência que permite fazer uma triagem, pode fazer pequenas cirurgias, não faz cirurgias já com características mais exigentes, mas pode fazer uma triagem importante, e o nosso Conselho não pode sistematicamente andar com perda de valências, entre aspas, quer na saúde, quer nas estradas, quer em outros equipamentos, nomeadamente na parte da justiça. E, portanto, nós estamos... É mais do mesmo, quer dizer, nós estamos num Conselho em que não chegam já os constrangimentos administrativos, que é difícil de gerir ainda num país demasiado centralizado, mas depois há esta falta de capacidade, né,
que os poderes políticos têm revelado em conseguir obras, não é? Nomeadamente esta. Sendo certo que estou de acordo com o Gil quando refere que isto depende muito dos conselhos de administração também dos hospitais em colaborar, porque a autarquia tem 600 mil euros para colaborar nesta obra. Não se percebe porque é que ela não avança. Já há muitos anos. Sim. Noutros locais, as autarquias não se disponibilizam para isso. nem têm esta capacidade financeira para terem obras desta natureza. A história, talvez aqui historiando um pouco esta perda de competências e aquilo que eu estive dentro do processo. Quando houve O Gil a junção... está em vantagem porque esteve dentro dos processos, eu sou um analista. Mas quando houve a junção do Estarreja, Águeda e Aveiro, era no sentido de se procurar aqui sinergias de um melhor serviço às populações. E a urgência da Águeda era a urgência básica, mas ficaria com serviço de maior nível, sobretudo na área da ortopedia. E a ortopedia, o centro ortopédico do Hospital Distrital de Aveiro ficaria em Águeda. Era isto que estava idealizado e aquilo que nós iríamos ter, porque é importante, era mais consultas externas cá. Não fazer deslocar tantas pessoas para ir a Aveiro ter uma consulta, porque é muito mais fácil deslocar um médico à Águeda para fazer as suas consultas externas que estão marcadas, do que fazer deslocar 20 pessoas a Aveiro. E era trazer as especialidades para mais perto da população. E havia aqui assim, portanto, três centros que funcionariam com esta lógica e havia economia de meios, porque só havia os serviços administrativos, uma gestão central, tudo isto poderia fortalecer e funcionar melhor. Tivemos um Conselho de Administração, a infelicidade de ter um Conselho de Administração que foi demasiado mau. Eu tenho de o dizer que foram as únicas entidades e pessoas com quem fiz reuniões gravadas. Okay? Gravadas porque aquilo que se dizia, se não fosse com outras pessoas às reuniões, eu era capaz de pôr em causa a minha sanidade mental face àquilo que se passava nas reuniões e o que se fazia a seguir. É que dizia-se uma coisa nas reuniões e fazia-se exatamente ao contrário. E aquilo que se assistiu foi um esvaziamento total do Hospital de Águeda. E, neste momento, temos... Tentámos, com o anterior Conselho de Administração, trazer algumas coisas para a Águeda, melhorámos alguma coisa do serviço. Está o serviço de pequenas cirurgias, de cirurgia de ambulatório, está cá, funciona, penso que funciona bastante bem, é um serviço que funciona em Águeda, mas os paradigmas da medicina também estão a mudar. Nós precisamos de uma urgência. Okay? Precisamos de ter... eu não sou médico, falo só com eles, mas aquilo que nós temos de ter é um serviço que nos estabilize e que nos dê os cuidados primários de saúde para nos garantir a vida. Para que nós consigamos ter o coração a bater e estar em condições para chegar a um sítio especializado para depois termos... Porque não é possível termos serviços especializados de elevado nível em todo o país também. E por isso eu acho que devemos ter uma urgência e uns serviços de saúde que funcionem com alguma proximidade para garantir que chegamos com vida a um sítio onde possamos ser atendidos ao melhor nível que seja possível. Esta matéria, só para terminar, isto está muito dependente, como eu disse há pouco, das autarquias assumirem se querem ter uma política pública de saúde, se querem ter poderes. O Estado disponibiliza-se a legislação para isso, que saiu em janeiro de 2019, para transferir competências em matéria de saúde, equipamentos, este tipo de obras, por exemplo, para as autarquias, com o correspondente pacote financeiro. É evidente que os municípios que foram ouvidos sobre isto não estão muito interessados porque o Estado não transfere as verbas necessárias, a capacidade financeira para isso. Mas penso que hoje, se não me engano, hoje num jornal, o Governo já adia para 2021 a transferência de competências em matéria de saúde para as autarquias e, portanto, as autarquias foram convidadas a dizer se aceitavam a transferência de competências e todas disseram, quase todas, que não, em matéria de saúde, incluindo a da Águeda. Mas em 2022, era para 2021, mas vai passar a ser em 2022, vão ser obrigadas a receber essas competências, segundo o que o Governo transmitiu recentemente. E, portanto, nós temos que pensar seriamente
em ter uma política de saúde no Conselho de Águeda que nos tire também deste marasmo em termos de saúde em que estamos a cair também. Mas o problema, e isto leva-me para a transferência de competências, muitas das transferências de competências que vêm do Governo são as competências, vão-nos desculpar, mais problemáticas. Não, da mulher da limpeza. Ok? São da obra, do pessoal auxiliar, da limpeza, não sei quanto, não permite muitas coisas. E depois também... O grande investimento. Aquilo que, por exemplo, o que eu conheço pela área da educação, as verbas estão tão curtas, que para gerir melhor é preciso estar muito atento e ter pessoas que se dediquem efetivamente a esse tipo de gestão. E nas autarquias é uma área nova, que vai ter de especializar pessoas para isso. Porque senão transfere as competências, mas continua tudo na mesma. E uma competência, transferir uma competência, na minha perspectiva, na área da saúde, implica uma política de transportes. Porque, por exemplo, está tudo interligado, claro. Por exemplo, um local onde as pessoas, imaginemos, da Gadão, okay, para o centro de saúde, convém que venham todas, podem vir todas no mesmo dia. Okay? Tem um transporte organizado que pode trazê-las todas no mesmo dia. Passa uma consulta normal, não é? Que não é para a emergência, isso é outra situação. Convém organizar estas coisas todas, fazê-las convergir e pôr as entidades a falarem. Okay? Não sei se querem deixar uma palavra para o problema que se vive em Blasaima do Chão com a extensão de saúde correr o risco de fechar, segundo os autarcas locais. Entroncando no que o Gil estava a dizer em matéria de transportes, nós estamos a olhar para a população de Blasaima, envelhecida, gente com problemas de saúde e que perde ou está em vias de perder uma extensão de saúde por falta de um médico que está de baixa desde outubro do ano passado. E, portanto, desde outubro do ano passado que não houve solução para as pessoas de Blasaima. O que é que entretanto, eu fui ouvindo? Eu fui ouvindo que há, em perspectiva, a ideia de fechar a extensão de saúde de Blasaima e concentrar em Aguada de Cima, com obras que a Câmara Municipal acho que tem verba disponível para fazer, concentração em Águeda com o Centro de Saúde e com o Hospital, e uma outra valência para o norte do concelho, para Valongo ou para Massinhata. Isto é os rumores que correm. E, ora bem, correm também rumores, segundo a comunicação que temos lido, em que no Centro de Saúde de Águeda começaram a avisar as pessoas de Blasaima, de Gadão, as pessoas dessa zona do concelho, em que era melhor mudarem a sua inscrição para a Águeda ou para a Aguada de Cima, porque iam deixar de ter Blasaima. Ora bem, é o país que quer, como eu disse há pouco, com medidas de políticas públicas para fixar as pessoas no interior, mas ao mesmo tempo faz esta deslocação de serviços em que as pessoas têm que ter transportes para se poderem deslocar, ou à Águeda ou à Guarda de Cima, para resolver um problema que é um direito fundamental, que é o direito à saúde. Portanto, a população de Blasaima está revoltada e com razão. O Presidente da Junta, o Vasco, que é uma pessoa dedicadíssima, tem acompanhado este problema com grande preocupação. Devo dizer que o Presidente da Câmara também acompanhou, em determinada altura, o Presidente da Junta em reuniões, quer com a Administração Regional de Saúde, quer com os responsáveis nesta área, e as promessas foram sempre no sentido: o problema vai-se resolver, vai-se arranjar um médico, nem que seja aposentado, para colmatar a falha de médico, até que há um concurso aberto, penso eu, segundo ouvi dizer, há um concurso aberto para 5 médicos, em que viriam 2 para a Águeda, 1 para Blasaima, e mais uns médicos para colmatar aí algumas necessidades. Mas o concurso, que está aberto até abril ou maio, com reclamações, etc., só fecha lá para dezembro. Portanto, a população de Blasaima, em termos práticos, está sem médico. O Presidente da Câmara
quando vê uma manifestação aparece, é um problema que têm alguns presidentes de Câmara que querem cavalgar a onda do populismo. Quer dizer, onde há uma manifestação de pessoas a reivindicar por direitos justos e legítimos, como é o direito à saúde, o Presidente da Câmara apresentou-se lá no domingo, numa reunião da população com a Junta, e disse que ia resolver o problema numa semana. Ora, desde outubro que o Alzheimer está sem médico e o Presidente da Câmara nunca prometeu à população que ia resolver um problema que, pelos vistos, demora uma semana a resolver, que é arranjar um médico aposentado, reformado, que queira ir que parece que há disponível. colmatar. Parece que há disponível. Pronto, Okay. Oxalá, para terminar, oxalá sim, que o sim. Presidente da Câmara resolva esta questão à população de Alzheimer, embora seja uma luta difícil, porque, de facto, dizem-me que há falta de médicos. Quer dizer, eu não percebo, num país em que há tanta gente candidata à medicina, quer dizer, médicos estrangeiros que vêm para cá para colmatar brechas, etc., ainda há falta de médicos. Eu lembro que em Águeda, segundo dados que eu colhi, há cerca de 4.000 pessoas inscritas sem médico de família. E em 2017 eram 1.700, portanto, isto cerca de metade, isto duplicou. Portanto, há populações no centro do país, em Águeda, inscritas sem médico de família. Portanto, esta questão tem que ser... Há este problema que tem que ser avaliado em bloco e revela também que o Presidente da Câmara não se pode calar e não tem que aparecer só quando há uma manifestação. Quer dizer, isto é a minha opinião. Quer dizer, eu, se fosse autarca, não aparecia sempre ao pé das populações sempre que há uma manifestação. Eu tinha uma política coordenada e de força permanente para resolver os problemas das populações, porque essa é uma atribuição do Presidente da Câmara e das autarquias. Dr. Gil Nogueira, como é que isto se resolve? Bem, mas eu gostaria de fazer um enquadramento, porque eu fechei escolas. Okay? Eu, aliás, mandei fechar escolas. Mas não fechei jardins de infância. Okay? Aí, só quando não havia mesmo crianças. Porque entendo que eram problemáticas diferentes. Eu acho que uma criança, um jardim de infância, com 1, 2 crianças pode funcionar. Com uma escola primária, já entendo que não. Porque os números, e aqui é os números, aquilo que dizem é que a falta de socialização das crianças, e estamos a falar de grandes números, e estamos a falar de estatísticas, ou a menor socialização das crianças vai implicar, a posteriori, um pior resultado. E eu desejava e desejo para as crianças do Conselho de Águeda e de todas as melhores soluções. E, portanto, a política foi, efetivamente, encerrar escolas. Não encerrei jardins de infância, que mesmo alguns a funcionar com 2 e 3 crianças e que funcionaram. Okay? Aqui, assim, temos um problema também da proximidade. Eu acho que a consulta externa devia funcionar o mais próximo das pessoas possível. Porque é mais fácil, e volta, deslocar um médico a Agadão, okay, uma vez por mês, e atender 20 pessoas, as pessoas que têm de atender, do que fazer deslocar aquelas pessoas todas, algumas delas com grandes dificuldades, são idosas, etc. Não sei quantos quilómetros que têm de fazer. Portanto, e acho que esses cuidados, pelo menos para as consultas de continuidade, de sequência, aquelas que são marcadas, devem estar próximas da população. E isto não obriga a ter uma estrutura de um administrativo com o médico. A Junta de Freguesia pode colaborar na marcação das consultas e com o centro de saúde e com o posto mais próximo. É isto. Gil, só um pormenor. Por exemplo, a população da Borralha vai à Guarda de Cima. Eu já vou entrar, já vou entrar aí nessa situação. Depois, aqui, todos os assuntos eram com o Presidente da Câmara, mas alguns eu acompanhava menos do que outros. Obviamente, os assuntos da saúde estavam mais com o Vice-Presidente, com o atual Presidente da Câmara, Jorge Almeida. Okay? E fomos confrontados uma vez com fazer obras em Aguada de Cima, no centro da Aguada de Cima. E era para ampliar a capacidade e nessa altura era para fechar o posto médico da Borralha. E eu disse, não estão a ver bem a situação. De forma alguma, as pessoas da Borralha se vão deslocar
para a Guarda porque não têm transporte. Okay? Se me disser que vão para a Águeda, ainda se pode acautelar as coisas. Agora, para a Guarda, não faz o mínimo sentido. Mas a UCF que fizeram, a divisão administrativa que fizeram, o grave problema disto, da saúde e de muitos outros assuntos, é que não são pensados nas pessoas. Não é a população que está no centro. Quem planifica não vem ao local. Quem planifica, e estas coisas são feitas administrativamente, ora, junto contigo e tal, fazemos aqui assim isto. Regra o esquadro, como se costuma dizer. Exatamente. Não é ao olhar para as necessidades da população. Então, e o que é que... A aspiração de haver um centro de saúde ou muita capacidade de atendimento em Água de Cima é uma aspiração antiga. Okay? Que nos mandatos anteriores, vão-me desculpar a expressão, eu não deixei avançar. Okay? Aquilo que, aí penso que se chegou a fazer um projeto, foi para dar, acho que era preciso mais um gabinete, em Aguada de Cima, para responder às necessidades e manter a rede como estava. Porque eu não posso aqui afiançar isto a 100%, mas aquilo que queriam mesmo era fechar e concentrar tudo em Aguada de Cima. Ora, fazer as pessoas irem todas para a Guarda de Cima. Não tenho nada contra irem. É preciso é que haja transporte para as levar para lá e que elas estejam próximas, o que não é o caso. Ora, estas obras que surgem não, são opções políticas, são legítimas, mas eu fui pressionado para as fazer, okay? Para colocar o centro de saúde naquelas instalações e sempre fui contra. Fui contra porque iria implicar, logo iriam tentar fechar outros, não é? E também porque já há muitos anos atrás aquela escola teve uma grande inundação, porque ela está num sítio baixo e entrou água para lá. Portanto, e como nós estamos nas alterações climáticas, estão aí cada vez mais, umas vezes chove mais, outras vezes há mais calor, mas quando chove, chove a sério e, portanto, aquelas instalações também correm esse risco. E, portanto, é natural que haja esta tentativa de procurar concentrar tudo e isto é da vontade dos médicos, da UCF, porque isso foi dito na minha frente que eles queriam ter era um serviço todo junto. Porque, efetivamente, para o grupo de médicos que constitui a UCF, estão ali, têm ali o seu local de trabalho, não tem se deslocar a lado nenhum. É muito mais prático. Não é mais prático, okay, para a população. E, no caso concreto, também já ouvi esses comentários, portanto, relativamente à população de Belazaiма, para começarem a inscrever-se em Águeda, e também que ouvi também que havia médicos reformados que podem ser contratados com ajuste direto e rapidamente, disponíveis para prestarem serviço em Belazaima, mas que nunca tinham sido contactados. E isto não compete à Câmara, compete sim ao responsável do agrupamento de centros de saúde resolver essa situação. Já ultrapassámos o nosso tempo e ainda tínhamos aqui um assunto de índole mais nacional para dissecar, como é o caso da eutanásia. Se concordarem, vamos discutir este assunto numa próxima edição e avançamos rapidamente para as notas finais. O último bloco são as curtas de rodapé, como lhe chamamos, Dr. Gil Ladeiros. Estive ausente do país há alguns dias e quando cheguei notei que o coronavírus tinha aumentado aqui assim, alastrou, não chegou até nós, mas parece que está a criar um certo clima de alarmismo. E eu penso que devemos ter calma, porque é uma gripe diferente. Não temos de fazer uma corrida já às farmácias para andarmos aí todos de máscara, porque aquilo que eu ouvi é que até nem serve para nada, ou serve para muito pouco, e, portanto, ter poucos comportamentos... neste momento acho que até poderemos andar à vontade, não há caso nenhum, mas evitar comportamentos de risco de participar em grandes aglomerações, mas ter sobretudo calma, portanto, acho que é a medida mais adequada que deveremos ter, porque é um problema, mas, como tive a oportunidade de ouvir, já morreram mais pessoas de gripe normal em Portugal do que coronavírus no mundo.
Portanto, é uma pandemia, vai ser um problema, estou convencido que vai ser um problema maior no próximo ano, mas vamos ter calma para o enfrentar. Dr. Paulo Matos. Muito bem, eu vou acabar como comecei, com a justiça. Neste momento há uma preocupação muito grande dos operadores da justiça relativamente ao que se está a passar com tentativas de manipulação da escolha dos juízes nos tribunais. Portanto, há um princípio no direito que é o princípio do juiz natural, isto é, um processo quando chega ao tribunal é distribuído aleatoriamente através de um mecanismo que antigamente era manual e hoje é através de meio informático, mas há a suspeita, quando não mesmo a concretização, de que essa atribuição de processos é feita à medida. Ora, isto é um grande rombo no Estado de Direito Democrático. Ninguém pode escolher juízes a pedido ou de acordo com interesses obscuros e opacos, e quando o cidadão deixar de acreditar no sistema de justiça porque ele é manipulado desta forma, as estruturas da democracia vão cair. E, portanto, é uma preocupação que eu aqui deixo, porque, enfim, revela não só a falta de qualidade que a nossa democracia vai revelando, num pilar fundamental do Estado de Direito, que é a justiça, e acabamos com atribuição de processos manipulados, e não só, com juízes que foram presidentes do Tribunal da Relação, depois de jubilados, infringirem as normas legais que não permitem que continuem a comerciar, como nós costumamos dizer, isto é, a ganhar dinheiro com arbitragens e outras atividades que bem sabem que o Estatuto dos Magistrados não permite. E, portanto, aqui deixava esta nota de rodapé e de grande preocupação, que é aliada já a um histórico recente que temos, que foi a da mudança da Procuradora-Geral da República, que é da nossa terra, a doutora Joana Marques Vidal, por uma Procuradora-Geral da República que, enfim, ainda o tempo é escasso para podermos avaliar a sua prestação, mas há sérios riscos de politização e de intervenção ou de tentativas de interferência do poder político na justiça, e isso também é outro rombo que o Estado de Direito não pode suportar. Dr. Paulo Matos, Dr. Gil Nadais, está concluída a primeira edição da Tribuna Soberana. Regressamos no dia 6 de março, já depois da Assembleia Municipal que está a decorrer a esta hora, em Ois da Ribeira, que provavelmente nos dará pano para fazermos mangas. Boa noite. Remax, venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho.